Deus. Graça e paz de Jesus. Bom estarmos juntos, Deus é bom. A pedido da igreja, nós continuaremos a refletir e pensar no tema de família nesse mês de junho. E dessa forma, então, eu quero estudar, ler com os irmãos, meditar na vida dos nossos patriarcas, daqueles que iniciaram lá no livro de Gênesis a grande promessa de Deus de formar uma nação e ver algumas dessas famílias. Então nós sabemos que a graça perfeita de Deus alcançou essas famílias, mas essas famílias também tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, como nós veremos hoje. Então eu quero trabalhar com esse tema hoje, nessa manhã, famílias problemáticas que encontram a esperança. Nós temos pensado e refletido e temos a convicção de que não há família perfeita. A família perfeita, ela é fruto da imaginação humana, mas nós temos as nossas famílias e nas nossas famílias encontramos graça, misericórdia e lutamos para que toda a nossa família sirva ao Senhor, tema a Deus e dessa maneira então nós encontramos somente na eternidade essa família perfeita. Enquanto caminhamos por essa existência, nós vamos amando, cuidando e zelando pela nossa família, família onde Deus nos colocou. Nessa manhã eu inicio a minha fala lendo o texto de Gênesis, capítulo 12. Vamos estudar algumas porções da Bíblia Sagrada para entender a vida desse primeiro casal chamado por Deus para formar o povo, Sara e Abraão. Eu sei que alguém vai falar assim, mas era Sarai e Abrão. Então, algumas vezes, talvez eu me confunda e eu vá direto falar Sara e Abraão. Inicialmente, eu leio Gênesis 12. Eu convido você, se você puder e quiser, se colocar em pé comigo. Reverência ao texto. Eu leio de 1 a 9. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, que você permaneça com ela aberta, porque nós vamos caminhar aí até o capítulo 21. Eu tenho essa missão nessa manhã de caminhar com vocês, talvez tentando ler toda a história, boa parte da história de Sara e Abraão. Mas inicialmente eu leio Gênesis 12, de 1 a 9. Diz assim o texto sagrado: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua voz. Como foi bom, ó Deus, cantar que o Senhor é bom, que o Senhor nos dá motivos para nós celebrarmos. Obrigado, ó Deus, pela grande obra que o Senhor fez e está fazendo em nossa vida, em nosso coração.
Nós, ó Deus, queremos consagrar nossa casa, nossa família. Queremos também, Senhor, pedir perdão pelas nossas faltas e pedir que o Senhor nos ajude a cuidar melhor da nossa casa, da nossa família, herança do Senhor dada a nós. Pedimos a Deus que a história do nosso querido irmão Abraão, pai na fé, nos ajude, nos estimule e que possamos ver a graça do Senhor dando esperança para essa família. Assim como essa família, nossas famílias também têm dificuldades e problemas, e nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor e rogar a graça e a misericórdia dos altos céus sobre a nossa casa, a nossa família e também a nossa igreja. Em Jesus nós oramos. Amém. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Tenho dito que a família perfeita não existe. Todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, têm suas lutas. E nós então veremos como a graça de Deus é manifestada na história dessa família. A minha fala hoje, nessa manhã, abrindo esse novo tema, para a gente pensar nas famílias imperfeitas e na graça perfeita, eu quero então trabalhar pelo menos em 3 momentos. A última fala minha é a respeito quando Deus visita o casal com graça e misericórdia, com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Mas antes disso, no primeiro momento, eu vou contar um pouco da história de Abraão, que é muito conhecida para nós, e depois talvez trazer algumas problemáticas da vida dele, ou da história dele, da jornada dele ali com Sara. E nesse momento talvez alguém possa pensar que eu estou dizendo que esse é um problema, ou os problemas de Abraão, quando na realidade eu quero me incluir vocês e ver como essas dificuldades que eles tiveram também nós temos em nosso meio. Então, em nenhum momento eu quero denegrir ou arranhar a imagem de Abraão, até porque isso não seria possível, tá bom? Então, nesse primeiro momento contar um pouco dessa história, depois trazer os problemas que o texto mostra para nós e como Deus soluciona os problemas que nós criamos pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós estamos diante de um texto fundante para a história do povo de Deus. É nesse momento que Deus chama Abrão e fala o seguinte: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E qual terra é essa? Deus não dá nesse primeiro momento a trajetória, o mapa, o roteiro, a localização do WhatsApp. Simplesmente Abrão sai da sua terra para uma outra terra que ele não conhece, e é por meio de Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara, que Deus então começa a construir a história do seu povo, e através da descendência de Abraão que virá Davi, depois virá o nascimento do Senhor Jesus, e nós, cristãos, todos nós, somos depois considerados filhos de Abraão pela fé. Então nós temos Abraão como essa grande referência do nascimento do povo de Deus, e Abraão tem no seu currículo uma informação incrível. Diz Tiago que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a sua justiça. Então, por que ele se torna justo? Porque ele crê, e nós temos essa referência de Tiago, e Tiago vai dizer para nós que Abraão foi chamado amigo de Deus. Imagina você no seu currículo receber esse título, ou no seu currículo alguém falar o seguinte da sua história: olha, fulano de tal, ele cria nas promessas de Deus, ele vivia nas promessas de Deus a tal ponto que ele se torna amigo de Deus, mostrando então a sua intimidade, a sua relação com Deus. Abraão é considerado pai da fé, pai de todos aqueles que creem, e por isso nós, cristãos, somos filhos de Abraão. Nesse sentido, Jesus vai combater, juntamente com João Batista, aquelas pessoas que ficavam simplesmente citando ou recitando essas informações. Olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, simplesmente por uma questão de povo, mas não de coração, não de crença. Então, o autor aos Hebreus também vai nos informar que Abraão viveu pela fé, creu nas promessas de Deus, e por isso nós temos aquela expressão bíblica: o justo vive pela fé, e é pela fé que nós
somos acolhidos no povo de Deus, nós, como povo de Deus, não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé, por aquilo que cremos. Isso nos dá muita certeza e muita segurança ao trilhar nesses dias de tantas incertezas, dúvidas, dificuldades, e nós caminhamos nessa sociedade tão corrupta, impura, perversa e corrompida pela fé, não por aquilo que nós vemos. Caminhamos segundo Abraão pela fé, e o justo vive pela fé. Todo o cenário pode ser desastroso, complicado para nós, mas a história de Abraão é resumida pela fé. E eu espero que a história da sua vida, da sua casa e da sua família também seja resumida pela fé. Que alguém olhe para você e para mim e fale assim: aquela pessoa, aquele irmão, aquela família vive pela fé. Somente pela fé, e pela fé eles encontram forças para enfrentar as lutas, as adversidades da vida. Abraão também é uma referência para a espiritualidade judaico-cristã, como homem, como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas dificuldades e sentimentos. Ele teve lá suas falhas, que daqui a pouquinho eu quero mostrar aos irmãos, mas Deus se revela a Abraão de uma maneira tão incrível, e ele vai construindo a sua jornada cheio de esperança, e essa esperança nós encontramos na graça perfeita diante da nossa família imperfeita. Então, se você tem uma família imperfeita como a minha, você pode clamar a Deus nessa manhã, que Deus se revele, que Deus mostre a sua graça perfeita na nossa família imperfeita, no nosso casamento imperfeito, no nosso cuidado com os nossos filhos, que é um cuidado muito imperfeito, e pela graça e misericórdia do Senhor, Ele vai cuidando, Ele vai abençoando, Ele vai ajustando todas as nossas vidas e as nossas famílias. Amém. Sara e Abraão, nesse momento que foram chamados, já eram idosos. Eu preciso fazer uma provocação aqui. Ele já tinha, por exemplo, Abraão, 75 anos. E aí algumas pessoas falam assim: não, eu já tenho determinada idade, eu já fiz isso, já fiz aquilo, o meu momento já está assim, se encerrando, eu quero pendurar chuteiras, eu quero parar. E a história bíblica vai mostrar para nós que Moisés, por exemplo, viveu 3 ciclos de 40 anos, correto? 40 lá no Egito, 40 depois em preparação, e Moisés começa a atuação ministerial dele com 80 anos. Abraão é chamado para sair em peregrinação, para formar o povo com 75 anos. Não cabe desculpa para nós, não cabe. E a promessa de Deus é o seguinte: olha, vocês não têm filhos, eu darei filhos para vocês. Agora, é bem verdade que Abraão, nesse momento, ele era muito rico, e ele vai levar todas as suas riquezas nessa jornada. Eu não sei se você fez mudança ou já participou de mudança. Como é difícil mudar, não é, gente? Agora, nesse período de férias, nós precisamos cuidar da nossa casa, onde nós moramos, por conta de um vazamento, e Natália falou assim: ó, espero não mudar mais durante os próximos 5, 10 anos, porque tem coisa encaixotada ainda, é uma loucura. Eu me lembro então de fazer mudança. Quando chegou o caminhão que a igreja aqui Nova Canaã mandou lá para a nossa casa em Bauru, a Natália falou assim: não vai caber nossas coisas aí. E como de fato não coube, uma parte da minha biblioteca ficou para o seminário, para os seminaristas, alguns vasos ficaram para trás, algumas roupas ficaram lá no bazar da igreja e não coube. Agora eu fico imaginando, queria que você tivesse essa reflexão: Abraão, com as suas riquezas, com seus animais, com seus funcionários, com seus escravos, numa comitiva para uma outra terra. E qual é a terra? Vamos peregrinar. Por quê? Porque Deus mandou. Isso é fé ou não? Isso com 27 anos? 75 anos. Como foi essa jornada? Será que o lombo do animal tinha uma cadeira específica, almofadada para ele? Ou foi na fé mesmo? Claro que foi na fé. Porque o justo vive pela fé.
E para nós fazer uma mudança dentro do nosso próprio país, com caminhão, tudo já é difícil. Agora, você imagina naquela localidade, naquele contexto, mudar tudo. Estou brincando agora. E Abraão chegar para Sara e falar assim: arruma todas as coisas, mulher. E a mulher ter que arrumar todas as coisas. E a mulher fala o seguinte: para onde a gente vai? A gente vai sair. Para onde? Vamos sair da nossa parentela e vamos, porque Deus está nos orientando. É muito interessante que eles saem da terra de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, sob a promessa de Deus, e vão. Abraão vai erigir por 2 vezes o altar ao Senhor nesse curto período de tempo, conforme a leitura do texto sagrado, mostrando a sua devoção, mostrando a sua espiritualidade. Abraão, depois daquele momento que ele está com Melquisedeque, ele dá o dízimo, ele presta culto ao Senhor, ele agradece a Deus, mostrando então o fervor e a devoção do seu coração. Mas Abraão era um pecador como nós, e por isso eu te convido a olhar esse grande personagem bíblico a partir dessa perspectiva familiar. Primeiro problema que eu vejo e detecto aqui na vida de Abraão é que ele conta uma mentira, não uma vez, mas 2 vezes. Ou não? Me acompanhe? 12:10, dá uma olhadinha. Estão com a Bíblia aberta? 12:10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito. Uma primeira pergunta: Abraão perguntou ao Senhor se era para ele descer para o Egito? Tem alguma informação de momento de oração? Pergunta ao Senhor. Questionamento: Deus, o Senhor quer que a gente vá para o Egito? Não temos essa informação. Mas ele desce ao Egito para ir ficar, porquanto a fome na terra era grande. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Agora, veja que detalhe: o próprio Abraão reconhece que a sua mulher é linda. E você, homem, reconhece que a sua esposa é linda? E de fato ela era muito bonita. E alguém vai dizer o seguinte: olha, naquele tempo não havia os procedimentos estéticos. Ela era extremamente linda e era uma idosa lindona, muito bonita, chamava atenção. E Abraão ficou preocupado e falou o seguinte: olha, os egípcios ao te ver vão querer me matar, porque era o padrão da época: mata o marido e pega a esposa. O que o faraó ia fazer? Que de fato ele fez. Aí o Abraão, ele fala o seguinte: não, eles irão me matar, versículo 12, eu quero permanecer com vida. E para eu permanecer com vida, dentro dessa minha perspectiva humana, eu vou dizer que você é minha irmã. Então, Sara, quando nós chegamos lá no Egito, a gente fala o seguinte: olha, você é minha irmã, eu sou seu irmão. Como de fato depois a gente descobre que eles são meio irmãos, mas eles eram o quê? Casados. E aí então Abraão vai falar o seguinte: olha, vamos contar essa história aqui. Dá uma olhadinha no verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E depois então essa mulher, Sara, vai para a casa do faraó, e tudo isso está bem estabelecido. Agora, veja que interessante. A Sara, ela consente na mentira de Abraão. A mentira de quem? De Abraão. O que a Sara tinha que fazer? Se você quer mentir, minta sozinho. O problema é seu. Se vira. Mas ela vai e entra na onda de Abraão. Abraão fica com medo de perder a sua vida, mesmo confiando em Deus. Isso que eu queria mostrar, porque às vezes nós falamos de confiança em Deus e as pessoas pensam que quem tem plena confiança em Deus não tem medo, e tem medo. Quem pode atirar uma pedra contra Abraão? Porque infelizmente essa situação de mentira está em nós
por conta do pecado. E nesse momento, Abraão, mesmo crendo, e mesmo nessa trajetória de fé, ele dá uma vacilada e ele fala o seguinte: olha, vamos contar essa história. E é interessante que o Senhor vai punir, versículo 17, Faraó, e vai punir Faraó com as pragas, e vai dizer o seguinte: olha, você é doido, veja que incrível, tá? Deus se revela para Faraó e fala o seguinte: como você pode acolher uma mulher que tem marido? E aí, o que eu acho incrível aqui nesse texto é que é muito problemático, pelo menos para mim, ver um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus, confrontando aquele que teme a Deus. Porque o Faraó teme a Deus? O Faraó, ele era devoto ao Senhor, celebrava ao Senhor. Dá uma olhadinha no verso 17. Porém o Senhor puniu o Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: o que é isso que você está me fazendo? Você está louco, cara? Você está trazendo praga aqui para o nosso território? Por que você não me disse que ela era tua irmã? E por que você me disse, versículo 19, que ela era tua irmã e não é a tua irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, pega a tua mulher e vai embora. Quem está confrontando Abraão, pai na fé, nesse momento? Quem? Um ímpio. Que vergonha, não? Vamos falar a verdade? Que vergonha quando um não crente chega para nós e fala assim: os evangélicos estão mentindo. Ou não? Triste. Você não falou a verdade. Você não usou 100% da verdade. Pastor, o fulano de tal da sua igreja? Mas ele vendeu um carro com problema, ele maquiou o carro. Complicado. Ele vendeu uma casa que tem problema estrutural e não avisou. Ele fraudou aqui o sistema da Receita Federal, ele tentou burlar aqui e caiu na malha fina aqui agora. Então, que são as mentiras que vão envolvendo a nossa vida, e a gente, com medo do mundo, a gente vai tentando encontrar outros artifícios. E é muito interessante porque Sara também tem o mesmo comportamento. E Sara, quando ouve a promessa de Deus que ela teria um filho, agora eu convido você a ir lá comigo no capítulo 18. Falei comigo? Vocês estão comigo? Eu estou construindo um raciocínio por enquanto, tá? Não fique fazendo julgamentos e análises, espere o final. Capítulo 18, nós temos Abraão recebendo os anjos que aparecem para ele para confirmar a promessa de Deus. E aí no versículo 10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui um ano, os anjos falando com Abraão, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dela. A minha pergunta, estou brincando também, provocando: o que a Sara estava fazendo atrás da porta? Ou por que as mulheres têm essa mania, essa tendência de ficar vigiando nós o tempo inteiro? Não é mentira minha? Gente, até as menininhas aqui da igreja são assim, né? Eu acho engraçado. Ficam me vigiando o tempo inteiro. Falam de mim para a Natália: o pastor falou isso, o pastor fez aquilo. Então a menininha que falou para a mãe: eu vi o pastor andando sem como que chama esse negócio aqui? Essa bota aí, ortopédica. E falou para a Natália. Me entregou. A Sara estava só aqui, ó. A conversa era Abraão, os anjos e a Sara atrás da porta. Agora, os anjos estavam falando com Abraão a respeito de Sara. E Sara, tua mulher, que já era idosa, humanamente falando, não tinha condições de ter filho, que ela era estéril e já era avançada em idade. E a promessa de Deus é para que Sara tenha um filho dali um ano.
Abraão e Sara, versículo 11, já eram velhos, idosos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Dá uma olhadinha 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer de ter um filho? E ela dá risada. A Sara também é mentirosa. Ela ri, mas veja que a Bíblia diz que ela ri no seu íntimo, ela não abre um sorriso e dá risada. E depois que o Senhor vai confrontar ela, dá uma olhadinha no versículo 15, então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. E o que a Bíblia diz? Riu sim. E é gostoso confrontar os outros, né? Lógico que você riu. Você pode falar que você não riu, mas você riu, você duvidou, e você está mentindo. E quando a gente pega alguém na mentira, você tem que confrontar a pessoa, não tem? Você riu ou não riu? Quando eu bati o pé 2 semanas passadas e chorei lá no quintal de casa, agora eu posso contar, não chorei? Dei um grito. Timóteo e Natália correram lá, falei: tudo bem? Eu falei: não, tá doendo aqui. Aí o Timóteo foi pro quarto assim, e eu escutei uma risadinha. Na hora eu estava com dor, fiquei lá deitado e tal, não sei o que, mas quando eu melhorei, eu fui lá: você deu risada do papai, que o papai enfiou o pé lá na prateleira, lá tá doendo demais. Falou assim: foi tão engraçado você deitado no chão, mas você riu ou não riu? Aí ele percebeu que eu ia confrontar, ele falou: síndrome de Sara. Ri, mas na hora de confirmar que riu, não riu. Mas riu. O que vale é riu. E mesmo se não ri com os lábios, ri com o coração. Se você vê alguém caindo, você não dá risada, você até dá uma travada assim, mas você ri. É isso que acontece. Deus está falando de uma promessa de um filho. Sara, daqui 1 ano você vai ter um filho. Ela dá risada. Ela fala: Senhor, eu já sou idosa. Ela ri da promessa de Deus. Agora, bem verdade que Jesus vem trazer para nós a verdade de que quando nós conhecemos a verdade vai nos libertando da mentira. E nós não precisamos viver na mentira. Amém? Nós caminhamos sempre na verdade. Quando alguém te confrontar, por mais difícil que seja a situação, fale sempre a verdade. Nós aprendemos aqui que as pessoas de fé devem ser íntegras, independente do momento, das circunstâncias da vida, e devemos falar sempre a verdade. Você está feliz? Hoje eu estou feliz. Eu tenho implicância com esse negócio de tudo bem na nossa sociedade. Está tudo bem? Quem me conhece sabe disso. Está tudo bem? Falar: hoje não está nada bem, não. Mas você não pode, você tem que ser politicamente qualquer. Então, mas eu tenho uma bronca dessa expressão. Eu queria encontrar o camarada que fez isso aí. Você tem que parecer sempre bonito. A vida não é assim. A vida é marcada de luta, de sofrimento. Essa semana a sua família está bem? Nessa semana não. Essa semana recebemos um diagnóstico, essa semana tem alguém internado. Essa semana não está tão legal, mas a graça de Deus é sobre nós. Nessa semana eu perdi um amigo, nessa semana tem um familiar internado, nessa semana aconteceu determinada situação, nessa semana eu recebi uma notícia. Tem semana que a gente não está bem, não é verdade? Agora a gente tem que falar sempre o quê? A verdade. E meu filho falou isso para mim hoje: pai, você está ridículo com essa bota. Tudo bem, mas tem que ser assim. Eu falo assim: fala para os meninos lá não filmar a parte de baixo. É verdade. Agora, quero voltar com vocês lá no capítulo 12. Volta comigo lá. Um outro problema. Aparentemente eu estou trazendo só reflexões de problemas, mas daqui a pouco vocês vão entender. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 13. Aqui nós temos a saída de Abraão e Sara do Egito, por conta daquela situação, o rei manda eles embora. Saiu, pois, 13:1, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. O Ló estava sempre com Abraão, lembra? Ele já veio com Abraão, foi para o Egito com Abraão. E agora ele sai do Egito com Abraão.
Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Negueb e tal, e ele sai dali mais rico ainda. Olha que engraçado, que bênção. Ele sai do Egito mais rico. Agora, veja que essa riqueza acontece num período de desobediência. Ele já tinha muito gado, mas ele sai de lá do Egito com mais gado. O tal do Ló, seu sobrinho, que tinha também o seu gado, sai dali com muito gado, sai. E aí começa a haver um problema. Dá uma olhadinha no versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha os seus rebanhos. E a terra não era capaz de produzir alimento para todos os rebanhos. Não tinha como alimentar tudo. E aí no versículo 8, Ló fala o seguinte: ô tio, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, acaso não está diante de ti toda a terra? Vamos nos dividir. E algumas vezes, irmãos, as divisões nas nossas famílias acontecem por dinheiro. Infelizmente acontecem conflitos. Como nós estudamos na última quarta-feira, a questão da divisão dos bens da família, quase sempre, quase na totalidade, é marcada por dificuldade. Crescemos muito, é muito dinheiro. E essa riqueza aqui, na minha concepção, mal conquistada, porque foi fruto da desobediência, agora começa a criar um atrito, aí a gente não tem como suprir as demandas dos dois rebanhos, e levantou Ló, versículo 10, os olhos, viu uma campina no Jordão, e a divisão é engraçada, né? Porque aí fala o seguinte: olha, você olha, ô Ló, pode olhar aí, veja o que você vai querer. E como nós, humanos, somos visuais, o que nós escolhemos? Sempre o que é mais bonito, agradável. Ele olhou lá as campinas do Jordão, ele falou: nossa, vou levar ali meus rebanhos, serei feliz ali. Só que ali é região encostada com Sodoma e Gomorra. Aparentemente muito bonito, não é? Quando você tiver que tomar decisões com a sua família, tome cuidado para não ser guiado somente por aquilo que é belo, porque aquilo que é belo também vai se deteriorar. E é tão interessante porque Ló, ele vai ter algumas dificuldades, e Ló depois ele vai ser preso. Se você virar a sua Bíblia, uma página, por exemplo, no 14, vá comigo ali, 14, 12, ele vai ser preso. Abraão vai precisar intervir para soltar o seu sobrinho. Versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Lembra aquela história das igrejas neopentecostais aí? A vigília dos 318, tal, saiu disso aqui, tá? Abraão pega 318 e vai lá salvar o seu sobrinho. Veja, eles se separaram, mas a relação permanece. Às vezes na nossa família tem algumas relações que são rompidas, mas na hora do aperto, da luta, a gente precisa se unir para cuidar da pessoa. Como ficou o coração de Abraão com a partida do Ló? Ele não tinha filho, ele tratava o Ló como se fosse filho, mas o Ló decidiu tomar outro rumo. E algumas pessoas da nossa família tomam rumos que a gente não gosta, não conhece, não entende, mas quando eles estão em dificuldade, a gente precisa ir lá e socorrer. Abraão pegou seu dinheiro, pegou seus recursos e foi lá cuidar do Ló. Aconselhei há muitos anos atrás uma senhora que ela nunca bebeu, mas o seu irmão, muito querido, ela tinha tanta aversão a álcool, por exemplo, que até medicamento que tinha um pouco de álcool ela não tomava. Uma senhora, ela não casou, ela viveu para cuidar da família, e ela tinha esse irmão muito querido, e esse irmão bebeu muito,
teve um problema no fígado, se não me engano, cirrose, e ela passou 10 anos, ela me contou isso com fotos e tudo, 10 anos cuidando desse irmão. E a minha pergunta para ela foi: irmã querida, como que a irmã teve paciência, cuidado? Pastor, eu passei a vida inteira guardando dinheiro para cuidar da minha saúde, da minha velhice. Mas esse meu irmão, que tomou um atalho, um rumo diferente da nossa família, e agora se viu nessa situação, eu peguei esse dinheiro e investi nele, cuidei dele. Ela olha para mim e fala o seguinte: pastor, ele é meu irmão. Ele tomou atalhos na vida que eu não concordo, mas eu vou cuidar dele. Ele é meu irmão. É isso que Abraão faz. Ele foi para um lugar que eu não gostaria. Ele se apartou de mim, eu não gostaria. Mas nem por isso eu vou deixar de cuidar dele. Outro problema que eu quero destacar com vocês é não descansar nas promessas de Deus. O problema é que nós, às vezes, ficamos até encantados com as promessas de Deus, mas nós não conseguimos descansar plenamente nas promessas de Deus. Você imagina Abraão e Sara recebendo a notícia de que eles seriam pais com 75 anos? Eles devem ter ficado animados, ansiosos, felizes. E aí a Sara tem uma ideia: vamos ajudar o Senhor. E olhando a história de Sara e Abraão, em dado momento a gente vê que eles quiseram dar uma mãozinha para Deus, quiseram ajudar o Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Gênesis 15, vamos dar uma olhada? 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, será sobremodo grande. Respondeu o Senhor: Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno. Eliezer disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, ó Deus, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti é que será o teu herdeiro. Vá comigo agora no capítulo 16. Ora, 16:1. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sara a Abraão. Agora, quem faz a proposta? Sara. Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão, vai ter relacionamento com a Agar? Vamos antecipar aqui, vamos dar um jeitinho. Ô Sara, mas você não crê nas promessas de Deus? Aí Sara poderia dizer assim: eu creio nas promessas de Deus, mas eu não creio no tempo de Deus, eu não espero o tempo de Deus. E sempre que a gente tenta dar uma mão para o Senhor, a gente erra, porque a Bíblia diz que Deus não precisa de conselheiro. Ele tem o seu propósito, Ele tem o seu padrão e Ele age no nosso tempo. Quer a gente goste ou não, Deus age sempre no tempo dEle. Eu não dei o filho ainda porque não é o tempo. E se você quer antecipar, Sara, faça isso. Você vai quebrar a cara e você vai criar um problema para a humanidade. Ou não? A descendência de Abraão e de Ismael até hoje, de Isaac, de Ismael até hoje, conflitos até hoje. Deus perdoa, e as consequências ficaram. A gente precisa entender isso, tá? Deus perdoa os nossos pecados, mas algumas consequências continuam caminhando com a nossa casa, com a nossa família, e precisamos da graça de Deus para ajustar tudo isso. Para mim, o mais agravante, e aqui é uma repetição do que aconteceu com Eva e Adão, porque quem trouxe não gosto de falar que é maçã, tá? Para mim não foi maçã. Eu nunca fui naquela região, então não sei que fruto que tem lá, mas para mim não foi maçã. Bom, trouxe o fruto proibido, e o Adão, o que o Adão fez?
Ele questiona a mulher? Eu vejo aqui um problema sério nos homens: passividade. Quando o homem não toma liderança, a mulher vai na frente e toma. O Adão não fala para a mulher, fala: não, mulher, você está louca, vamos desobedecer a Deus, não, deixa quieto isso aí. Aqui, quem está fazendo o papel da serpente, nesse sentido alegórico? A Sara. Eu tenho uma egípcia, dentro da cultura normal, pode acontecer isso. Aqui, até um caso com ela aqui, ó. Dá uma olhadinha no versículo 2. E Abraão anuiu ao seu conselho, aceitou, teve um filho com ela. Depois vai criar um problemaço, porque a Agar vai tirar sarro de Sara. Sara vai ficar meio desconcertada. Abraão precisa mandar a Agar, um menino, para o deserto. Deus precisa ir lá cuidar da Agar e do menino e falar que vai sustentar o menino, para resolver o problema da não confiança nas promessas de Deus. Quer ver? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Diante da cultura, é permitido? É permitido. Convém a Deus? Tem muita coisa aqui na nossa cultura permitida, mas não convém a Deus. Comprar bebida alcoólica é permitido? É um crime? Não, tiver mais de 18 anos, pode ir lá e comprar quanto quiser. Convém? É proibido você entrar nessas festas que tem por aí? Não, não é. Convém? É permitido jogar ou fazer uso da jogatina no Brasil? E tem gente que pensa que o jogo do bicho acabou, né? Ai. Tem tudo quanto é tipo de jogo. Convém? Eu acho que não. A gente crê na promessa de Deus ou não? É só a Mega Sena ficar acumulada, você passa na frente das lotéricas, você vê aquela galera, assim, todo mundo crendo nisso. Não, vamos crer na promessa de Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele que vai sustentar a minha casa. Vira e mexe e vem essas perguntas: pastor, crente pode jogar não sei do que? Não, não deve. Não, mas é lícito, mas não convém. Quem gosta de ficar aí envolvido com jogo de futebol fazendo apostas, vocês estão vendo aí a armação que havia por detrás do jogo de futebol. É lícito. Não tem nenhuma legislação no nosso país que impede. Tem alguns países que é lícito você fazer um aborto. É lícito. Agora convém? É lícito separar de qualquer jeito, por qualquer motivo. É lícito. Pode ir lá. Fiz um casamento semana passada e no próprio declaração do cartório para que eu pudesse celebrar o casamento, vinha lá: se eles não registrarem os documentos em 6 dias e não sei o que, em 90 dias, ainda não era válido. E se o casal não se acertasse em 90 dias, aquilo lá não tinha validade jurídica nenhuma. Eu falei: como assim? E juraram diante da sociedade, diante dos familiares. Como assim pode desfazer? Eu fiz e desfaz? É lícito, tem lei. Mas convém? Não, não convém. Então nós precisamos confiar nas promessas de Deus, urgentemente. Precisamos descansar nas promessas de Deus. Se Ele falou que vai cuidar da sua casa, descanse nisso. Se Ele falou que vai cuidar da sua vida, descanse nisso. Se Ele falou que Ele vai dar direção para você, descanse nisso. Ouça somente a voz de Deus, de Jesus, que é o seu pastor. Pare de ouvir outras vozes, outros conselhos. Ouça somente a voz de Deus. Caminho para o final, para a conclusão. Quando Deus, então, de forma maravilhosa, vai manifestar graça e misericórdia. Me acompanhe no capítulo 21. Eu pensei que eu conseguiria fazer tudo isso em menos tempo, mas não foi possível.
capítulo 21, caminho para o final. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Eu queria frisar essa expressão. Deus visitou a família de Sara e de Abraão. Eles tinham problemas? Sim ou não? Eles mentiram? Eles não confiaram nas promessas de Deus? Mas Deus visita com a sua graça, assim como Ele visita a mim e a sua família. Diga amém, eu creio nisso. Apesar de mim, apesar dos meus problemas, apesar dos pecados estruturais da minha família, Ele vai visitar a minha família com a sua graça, com o seu poder, com as suas promessas, com a sua provisão. Ele vai fazer isso, é promessa dEle, e Ele cumpre as suas promessas. Louvado seja o Senhor por isso. Ele visita, Ele abençoa. Ele visitou a casa, por exemplo, de Zaqueu, e transformou a história de Zaqueu, que tinha uma moralidade infinitamente pior do que essa de Abraão. E quando Deus visita, Ele visita com provisão, com graça, com misericórdia, e Ele cumpre tudo aquilo que Ele havia dito. Vai chegar um momento na sua vida e na minha vida e na nossa história como igreja, que nós veremos todas as promessas de Deus, ou quase todas, se Deus assim não nos levar antes, e a gente vai ver se cumprindo as promessas dEle. A gente ainda vai ver nessa igreja muitas pessoas se convertendo, pelas quais nós estamos orando. Muitos filhos e filhas que estão afastadas do Evangelho, retornando para a casa do Pai. Porque nós estamos educando as crianças no caminho que deve andar. Versículo 2: Sara concebeu e deu luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Aquilo que parecia mentira, aquilo que parecia impossível. Agora interessante que a Bíblia frisa, né? No tempo determinado pelo... Fala comigo assim: não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Repete aí no seu coração, senão você vai ficar bravinho, senão você vai ter crise de fé, senão você vai pensar que Deus vai agir no jeito e no dia que você quer. Não, é no tempo dele, no tempo determinado por ele. Meu grande sonho de criança era ser pai. Eu tinha essa promessa. Todo mundo falava: nossa, você vai ser um paizão. Eu acho que eu não sou, mas queria ser um pai. Passou um tempão, eu vi essa história aqui. Falei: não vai chegar a minha vez, não. Lá na igreja eu cuidava das crianças, abraçava as crianças, apresentava as crianças, e não chegava a minha vez nunca. Chegou a minha vez, aí depois não foi bem naquela vez ali, enfim, perdemos o bebê e tal, não sei o quê. E aí ontem o meu filho no sofá de casa falando assim: papai, conta para mim uma das maiores alegrias. Foi o dia que você nasceu, cara. O dia que eu peguei você no colo. Promessa de Deus. Ele vira para mim falando assim: mas vai vir outra promessa de Deus? Eu falei: não sei. Ao Senhor pertence todas as coisas, e no tempo determinado. Até hoje algumas pessoas brincam comigo: você devia ter vindo antes. Eu vim no tempo. Guardem isso. Nada é fora do tempo de Deus. E quando a gente tenta antecipar o tempo de Deus, as coisas não dão certo. Sara recebeu o filho no tempo de Deus. A cura chega no tempo de Deus. O consolo chega no tempo de Deus. A bênção chega no tempo de Deus. A provisão na nossa casa chega no tempo de Deus. Porque quando Deus visita a nossa casa, Ele visita trazendo cura, paz e misericórdia. Ao filho que nasceu, Sara deu a luz e Abraão deu o nome de Isaac. O senso de humor do Senhor é fantástico. O nome dele vai ser Isaac. O que significa Isaac, gente? Aquele que ri, aquele que vive sorrindo. E por quê? Porque Sara riu. Dá uma olhadinha no versículo 16.
E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Olha que incrível, Deus me deu motivo de riso. Antes eu tinha o riso de incredulidade, falta de fé. Agora o meu sorriso é um sorriso de alegria. E todo mundo que olhar para Isaac vai dar risada junto comigo. E vai se lembrar que para Deus não existe nada impossível. E eu não sei como está a sua família, mas Ele quer visitar a sua família com graça e com misericórdia. Creia nas promessas de Deus. Viva as promessas de Deus. Abandone a mentira. Abandone as dificuldades da sua casa. E viva as promessas de Deus.